Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de banco de dados. Continuando com a linguagem SQL, hoje eu vou cumprir com vocês dois comandos, inserção e consulta. Na parte de inserção, ele usa a instrução insert_into, certo? Onde a sua sintaxe, a forma de escrever, é da seguinte maneira: insert_into, nome da tabela, vocês têm que colocar. As colunas que você pretende preencher, neste caso tem que ficar atento à questão dos campos not null, certo? Se você colocou not null, esse campo tem que ser preenchido obrigatoriamente. Neste caso aqui, vou definir esses campos. E logo abaixo, depois da palavra reservada valores, você tem os valores que irá preencher estes campos. Então, tomar cuidado para que quando você colocar a quantidade de campos que você colocar para preencher, também tenha valores respectivos. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, eu quero fazer inserção de dados na tabela PROJ. Temos essa tabela aqui, que é aquela tabela do nosso estudo de caso, de projeto, onde tem o código, o tipo e a descrição. Eu quero fazer a inserção dessa tabela. Então eu faço insert_into, PROJ. Aí eu digo, ó, eu quero preencher o campo código, PROJ, tipo e descrição. E desce. Aí coloquei detalhe. Quando estou falando de texto, então é interessante colocar entre aspas, ou aspas duplo, aspas simples. Vamos fazer inserção na tabela CAT/SAL, aquela que refere-se à categoria e salário. Insert_into, CAT/SAL, CAT/SAL. Ainda tem um errozinho aqui, ó. Como estamos tratando de caracteres, temos A1 e o valor do salário. A inserção de dados na tabela EMP. Na tabela EMP, para a gente poder inserir alguma coisa, tem que existir quem já, por padrão, pessoal? A categoria. Lembra que essa tabela ela referencia a outra tabela, a tabela categoria. Então, vamos lá, insert_EMP, o número, o nome e a categoria. Eu estou esquecendo aqui, também precisa de aspas simples. Então, nesse final das contas aqui, eu tenho que colocar algo que já está inserido lá na tabela de categoria. Se eu colocar, ele vai dizer que não consegue encontrar essa categoria na tabela categoria. Na parte da consulta, que como a própria linguagem diz, é uma linguagem de consulta, temos o comando select, que sua sintaxe é bem simples. Select, o nome das colunas que eu quero que apareça na minha consulta, o nome da tabela e uma condição para que apareçam os registros, apareçam os dados que estão na tabela. Uma consulta bem simples, eu pegar todos os registros presentes na tabela PROJ. Select asterisco from PROJ. Quando eu coloco o asterisco, o HTTP já subentende que são todos os campos que é para ser retornado. E eu não coloquei o where, então não tem, vamos dizer, condição nenhuma. Então ele retorna todos os registros presentes na tabela. Consultar todos os registros presentes, porém só apresentar o nome e o número do empregado da tabela EMP, na tabela EMP. Aqui eu já começo o seguinte, ó. Coloco select, defino que apesar de todos os campos que possam ter, só vai ter esse aqui, o número do empregado e o nome. Filtrar um empregado na tabela EMP através do número. Quando eu começo a colocar filtros, condições, eu tenho que usar a cláusula where. Então aqui eu estou dizendo o quê? Seleciono todos os campos, todas as colunas, a tabela empregado, perdão. Na condição where eu quero que o número do empregado no EMP seja igual a 1.
Então ele aí vai ver todos os registros e vai verificar o que tem num igual a 1. Então é empregado na tabela através do nome. Através do nome tem um detalhe, pessoal. Através do nome você vai colocar a condição e vai usar esse termo aqui. Quando a gente começa a trabalhar com strings, com caracteres, a gente tem que usar o like. Então esse like você pode utilizar na procura, definindo a maneira que você queira utilizar. Onde, por exemplo, um exemplo bem simples é o que? Eu digo aqui, ó, eu quero que você procure dentro dessa base todos que tenham o nome João e o que vem à frente não me importa. Então pode vir João Paulo, João Luiz, então não importa o que vem à frente. Então essa porcentagem indica isso, que ele não importa os caracteres que vem à frente. Filtrar um empregado na tabela EMP que começou o projeto no mês de setembro. Vamos trabalhar agora com data. Para trabalhar com data, aí você tem que ficar atento a alguma coisa. Lá vai estar cadastrado o dia, o mês e o ano. Mas como, por exemplo, eu queria só o mês, então eu coloquei aqui month, data ini, que aí é o campo onde está lá a data de início lá do projeto. Recebe quem? 9, que é referente a setembro. Então vai lá e pesquisa o mês 9 e retorna na consulta. Aí, ordenação dos resultados. Quando você traz todos os resultados, às vezes você quer um tipo de ordem. Então, para usar algum tipo de ordem, você tem que usar a palavra reservada ordem by e dizer qual o campo você quer que ele ordene. Por exemplo, nessa primeira eu estou dizendo que ele pesquise lá na tabela empregado e ordene pelo nome. Nessa outra já é pelo número. A definição padrão é que ela seja ascendente, ou seja, do menor para o maior. O descendente, do contrário, do maior, ele ordena do maior para o menor. Então, como é que você irá fazer? Por exemplo, o padrão é ascendente, certo? Então, vamos lá. Select, asterisco from, emp, order by, nome, desce. Descendente. Eu quero o ascendente. Se você já não tiver selecionado, então ele vem como um ascendente. Caso você prefira garantir que realmente vai ter a ordem ascendente, do menor para o maior, você coloca ao final as. A junção de tabelas. A junção de tabelas você já começa a trabalhar com algo um pouquinho mais, vamos dizer, rebuscado, que é poder juntar mais de uma tabela numa consulta. Até agora nós estamos só acostumados a fazer consulta em uma única tabela. A partir de agora, iremos fazer a junção de uma ou mais tabelas. Neste exemplo aqui, eu vou trazer para vocês a junção, no caso de duas tabelas. Eu quero que ele me retorne o nome do empregado e a data de início do projeto em que ele está participando. Ele vai lá na tabela empregado e vai juntar inner join, certo? Isso aqui é a palavra reservada que vai indicar que eu quero juntar duas tabelas. Eu coloquei aqui, ó, prog.emp. Eu quero que ele pegue lá na tabela prog.emp. Lá dentro, eu quero que ele pesquise o número. E este número tem que ser igual ao que está lá na tabela empregado. Tá? Aqui é a tabela emp, no emp, que é o número do empregado. Então, eles dois têm que bater. Só que tem uma condição bacana. Eu coloquei uma condição que o nome lá do empregado tem que ser João. Então, se tiver João, ele me retorna tudo que tiver referente
no caso empregado e projeto empregado. Porém, lembrando, eu só quero que apareça no resultado o nome e a data de início de trabalho no projeto, e ele só vai me retornar isto. Então, pessoal, qualquer dúvida, deixa comentário, certo? Consulta lá no Slack, procura outras fontes, mas não fiquem com dúvidas. Aqui algumas referências para que vocês estudem. Até mais!